E aí, Game Design, tudo certo? Aqui é Fabiano do Fábrica de Jogos. Vamos falar sobre Level Design contando a história do jogo. Vamos tratar um pouco desse tema, um tema que eu já falei algumas vezes aqui no canal, mas vale a pena tratar isso em dicas de Level Design também, porque com certeza está interligado aqui e tem muita coisa que a gente pode brincar com isso, tá bom? Redes sociais tá abaixo, Fábrica, você acompanha saber as novidades, também tem o e-book gratuito Os Segredos para Games Viciantes para te baixar de graça e aprender Game Design de verdade comigo, tá bom? É isso aí, gente, Level Design. Acho que o primeiro ponto, gente, que a gente tem que tratar quando se trata de level design contando história de jogo é que a gente tem que entender, gente, quando se trabalha jogo, tá? A gente sempre tá falando de uma narrativa ambiental, tá? Isso aqui é um ponto principal, eu acho que tem que estar cravado aqui pra vocês sempre, tá? E aí você se perguntar, Fabiano, mas o que é uma narrativa ambiental? É uma narrativa que o ambiente conta a história, né? E não só uma passagem, tá? O ambiente vai contar a história. Conta a história. E não só isso também, e o jogador é parte ativa dessa história, tá? Dessa história. Ou seja, ele constrói a narrativa que a gente chama de emergente, né? Ou seja, que parte dele, das interações dele, que vai construir a narrativa. Porque o que acontece? No jogo você tem a interação muito forte. Então, pelas interações do jogador, vai sendo construída uma história. Eu garanto que mesmo que o jogo seja linear, a gente, por mais que cada um vai contar uma forma de que fez as suas ações dentro do jogo. Cada um fez de um jeito, talvez aquele que fez um jogo linear foi lá e pegou tais conquistas, o outro não pegou, por exemplo. Então assim, cada jogador, por mais que às vezes morreu, sei lá, 5 vezes, o outro não, passou de primeira. Então cada jogador vai ter uma experiência diferente, né? E a narrativa ambiental vai muito nessa linha, né? Da emergência, mas também do ambiente, contar a história também, ajudar a contar essa história, tá? E aí a gente tem sempre 3 elementos, gente, que a gente quando vai pensar numa construção de narrativa ambiental, né, no jogo e para elaborar, que é a primeira questão mais macro, né, do ambiente, né, do que tu tá pensando. Uma outra questão que é mais micro do ambiente, tá? E aí a questão mais social, vamos dizer assim, humana, né, do ambiente também, tá? Que você tem que pensar, tá, Fabiano, o que é esse trem todo que tu tá falando aí de macro, micro e barabi, bobobó, né? Tá? Vou dar um exemplo para vocês aqui de jogo, então, para vocês entenderem bem essa ideia, tá? Macro, pessoal, vamos imaginar um jogo de terror, então, né? Visão macro do ambiente, macro desse ambiente, é pensar mais na questão do mundo, né? É pensar mais no universo. Então, você, por exemplo, tem um mundo tomado por zumbis, né? Zumbis, daí botar aqui o planeta Terra ainda, né? Ser bem específico, e aí eu poderia botar até um continente, ou um país, né? Também. Então, quer dizer, eu tô dando uma visão mais macro da situação. Agora, uma visão micro, por exemplo, é eu pegar uma ilha isolada próxima à Flórida, vamos supor, sei lá. Então, quer dizer, é uma visão mais micro, que geralmente é onde vai acontecer o jogo de verdade, né? No macro, eu tô dando mais um contexto, onde é que tá inserido o jogo. O micro, eu já tô dizendo aquela parte que vai ser trabalhada no jogo. E ainda posso ir pro micro do micro, que ainda são as fases, né? Cada parte desse universo que o jogo vai se passar ainda, né? Que vai estar ali trabalhando. E ainda tem a questão social humana também do ambiente, né? Que daí são como as relações entre os humanos. Acontece, né? Acontece. Inclusive o próprio jogador, né? Como é que ele se relaciona com o próprio jogador também. Então é nessa pegada que você vai mapear bastante coisa já referente aos ambientes da narrativa. Então a questão macro, a questão micro e a questão social e humana do ambiente, tá? Então são pontos aí bem interessantes que a gente pensa em termos de narrativa ambiental, né? Que a gente vai pensar em termos de narrativa ambiental. E aí tu tá se perguntando, tá, mas Fabiano, em termos de level design, o que eu vou fazer aí então? Vamos lá então, level design, como é que eu poderia mapear isso? Então, mundo tomado por zumbis, então o que eu vou ter que caracterizar bastante? Em termos de level design, pessoal, a gente vai ter que ter um mundo, então aqui, por exemplo, colapsado por zumbis, né? Vai ter que ter zumbi por tudo que é canto, vai ter que ter todo um trabalho em cima dessa parte. Então o mundo vai estar cheio de zumbi, né? E de sobreviventes, né? Viventes e pessoas que, né, interessadas, vamos dizer assim, que são aqueles cientistas do mal, né, tipo Resident Evil, que estão querendo que as pessoas virem zumbis mesmo e tal, né, tipo isso, né, então essa é uma levada. Outra coisa que daí do micro do ambiente, daí você vai definir mais perante o ambiente do jogo mesmo, né, nas fases, né, então o que você vai ter que pensar, por exemplo, até listei algumas coisas aqui, ó, por exemplo, tinha que mostrar que existia vida ali.
dali. Como é que eu posso mostrar isso, que existia vida ali? Ora, tem por exemplo, um café pela metade ali, um bolo mofado, uma televisão ligada, nos cômodos, por exemplo, né? Uma televisão ligada, né? Ou seja, uma vida que parou, né? Basicamente, uma vida que parou, né? Basicamente, assim, ó, uma vida que parou, né? Que parou por algum motivo. O mato tomando tudo, né? Tomando tudo. Teia de aranha, que significa que passou tempo, né? E que ninguém veio mais ali. Isso são questões, pessoal, que vão tratar do macro, né? Também, né? Esqueletos, né? De pessoas mortas com roupa assim. Opa! Teia de aranha. Esqueletos de pessoas mortas com roupas, por exemplo, porque daí tu indica, né, a posição que elas estão. Pô, essa aqui morreu dormindo. Essa aqui morreu quando tava, sei lá, pegando um café, e aí tem o café, a xícara de café quebrada e tem o chão, entendeu? Então tu percebe que você constrói alguma coisa, sangue, né, por todo canto, né, pedaços de corpos, né, porque daí tem a questão dos zumbis, né, que eles comem sangue e tal. Também tem um pouco disso também, né, que tu vai trazer. Então, ou seja, com essa ambientação, né, você começa a dar um aspecto já dentro do ambiente. Ambientes lúgubres, né, nossa, eu sempre esqueço essa palavra. Lúgubres, eu acho que eu escrevi errado essa palavra, tá? Mas lúgubre é tipo assim, aquele ambiente mais escuro, que mas não é escuro, ele tá meio assim tá quase escurecendo, mas tem ainda uma claridadezinha, né? Ele é lúgubre, ele é meio nublado, assim, meio denso, tá? Anotações, diários, laboratórios, né? Porque daí é um laboratório mostrando experimentos. Olha só quanta coisa de ambientação eu já estou trabalhando aqui que está ajudando a contar a história já, dentro desse micro do ambiente, várias coisas, né? Então perceba que aqui você já consegue fazer uma construção basicamente dessa história, né? E aí tem a questão social e humana, né? Aqui a gente vai pensar como é que é essa relação, então. Zumbis querem carne humana, né? Primeira coisa, carne humana. Sobreviventes podem se ajudar, podem trair para ficar com mais recursos, né? Tem toda essa questão que a gente vai detalhar social, das relações das pessoas com você, e também tem a questão de como o teu personagem jogável, o teu PJ, reage perante este mundo também, né? Como é que ele reage? Como é que é a índole dele? É uma índole boa, uma índole de alguém mau caráter? Porque tu pode ser o mocinho, mas pode ser um bandido, como no GTA entendeu? Então é isso aí que você vai ter que pensar também, né? Como é que você vai trabalhar essa questão dentro do teu jogo. Então a ativa ambiental, na hora de tu construir o level design, tu vai ter isso aqui em consideração, né? A definição do ambiente vai ser fundamental para te criar o universo, mas não só isso. E aí, claro, gente, dentro desse pacote aí a gente vai ter vários elementos que você pode mapear, né, basicamente para trabalhar o level design. Dentre eles você pode utilizar de cutscenes, né, de cinemáticas, né, seja um vídeo, seja aquele modelo de fantoche que a gente chama, que é pegar a mesma arte do jogo e sair contando história, que foi o que eu fiz no Boring Race, no meu jogo, que é o que o Pokémon faz também, né? É a mesma arte do jogo, ele vai contando a história dessa forma, tá? Por diálogos, simplesmente, né? Tipo, visual novel também, né? Faz isso muito bem. Então, você pode fazer isso usando eventos roteirizados. Então, você chegou na porta do pentagrama, aí o que roda uma cutscene. Isso é um evento roteirizado. Outra que pode ser também, por exemplo, tem, pessoal, no Batman, né? No Batman tem muito isso. Tem momentos lá que chega um ponto da cena que trava a câmera, trava o teu controle de movimento também, e aí tu vai seguindo uma cena pré-guiada, né? Acontece isso muito. Tem um evento que é até interativo, que é o do espantalho, por exemplo, que tu entra lá na sala onde estão os corpos lá, aí tu entra na sala, tá, aí tu sai pela sala, daqui a pouco tu volta na mesma sala, tá num loop dentro da sala. Isso aí é um evento roteirizado, tá? É um evento que vai acontecer independente do que tu fizer, então tu tá só sendo guiado para acontecer, tá? Itens também, né, ajudam a contar, né, como eu falei, cadernos, anotações, um pôster colocado, né, no ambiente, conta muito da história. O Tesla Grade faz isso muito bem, outros jogos também, pichação na parede,
parede, televisão, passando algo, né? Às vezes passa alguma coisa. Então são elementos também que tu pode estar ajudando a contar essa história também. Isso, claro, vai estar retratado no level design, tá? Isso vai estar ali, né? De alguma forma. A arquitetura do ambiente, né? Estado das coisas, como é que estão, né? Tá podre, está pegando teias, está vivo, tudo indica vida, né? Roupas, né? Roupas, esqueletos, como a gente falou antes. Tudo isso são elementos de itens que também contam, né? Também, tá? Dentro do processo para mapear esses elementos para contar a história, né? Ajudar a contar a história. Outro ponto também, pessoal, que tem também são os NPCs, né? Os NPCs também vamos ajudar também, né? Sejam como figurantes, só enchendo cena, para dar aquela sensação de que é uma cidade de verdade, ou falando mesmo, ou falando, interagindo de alguma forma. Às vezes até assumindo o papel de coadjuvante na história. Tudo isso conta também, tá? Né? E claro, também as narrativas embutidas, que são aquelas que não são obrigadas a você fazer, mas se você fizer, você tem um adicional para a história, vai dar mais detalhes da história. No Resident Evil, os diários para mim são um clássico desse sentido, eles sempre vão complementar, né? Contar um pouco mais da história que tu não sabe, tá? Isso aqui, pessoal, são recursos, tá? Que você pode usar para ajudar a contar no level design a história, tá? São recursos para contar a história, né? No level design, tá bom? Então aqui mapear alguns só para vocês terem uma visão aí interessante, bem legal. E se você já tá curtindo esse vídeo, gente, dá aquele joinha que ajuda bastante a esse conteúdo chegar o mais longe possível pra galera aí, tá bom? Mas claro, gente, que não é só isso que a gente vai pensar em termos de level design contar a narrativa. Tem um outro elemento que até tem na Tetrad do Shell, que é muito importante, que é o quê? A estética, né, gente? A estética ajuda e muito a contar essa história. E lembrando que quando a gente fala de estética, é estética visual, é estética sonora também, né? Você está trabalhando em cima. E aí quando a gente fala de estética, pessoal, muitos elementos ajudam a contar essa história, tá? Então aqui alguns que eu vou mapear para vocês, pra gente conversar. As formas das coisas, as cores que foram aplicadas, né? A câmera, a iluminação, o áudio do jogo, né? Com certeza, tanto o áudio de efeito sonoro, como um voice over, como também uma trilha tocando no fundo, ou não tendo áudio também, né? Em alguns jogos de terror usa muito esse tipo de estratégia, não tem áudio, e em alguns momentos isso torna mais tensa a cena, né? Os desafios que estão sendo propostos, né, pelo jogo também, porque isso influencia na questão do quanto quer tornar aquela cena intensa, porque, gente, estética, lembra que no MDA Framework, a estética, no modelo do MDA Framework, a estética está relacionada ao que, gente? Às emoções, aos sentimentos. Então, a estética vai evocar emoções, tá? Lembre-se disso, o objetivo sempre no final de tudo isso aqui, né, trabalhando estética no jogo, é querer evocar o que no jogador? É querer evocar emoções, tá? Emoções, tá? A gente quer evocar emoções. E em alguns momentos do jogo, ou na essência geral do jogo, tem um jogo de terror, quer sim te deixar aterrorizado. Mas em todo momento do jogo, não, e tem momentos que ele quer te deixar mais confiante, por exemplo, que você tá conseguindo vencer os desafios. Não é sempre que ele quer te deixar aterrorizado. Entende? Até porque tu deixar aterrorizado o jogador o tempo inteirinho, cara, tu vai cansar ele vai ter algum desgaste cognitivo, vamos dizer assim, né? Vai ficar muito cansativo pro jogador, esse tipo de... Por isso que é interessante a gente avaliar esses elementos aqui, pra ver a questão de sobrecarga cognitiva que tu vai gerar, né? Pro jogador, tá? Por isso que geralmente que jogos até de terror, falando aqui que a gente tá no tema, eles, te jogam um monte de zumbi, daqui a pouco eles jogam numa sala segura, né? Uma sala mais segura, por quê? Pra cuidar da sobrecarga cognitiva, pra te não deixar o jogador muito cansado, né? Muito exausto de tanta coisa que ele vivenciou ali, tá? Então isso é muito importante. Exemplos pra vocês, então, por exemplo, cara, tem um jogo meu, né, que a gente fez pro meu mestrado, que é o Isaac, né? Se tu procurar na internet, tu vai achar de graça ele pra jogar, tá? O Enigma do Explorador. Ele é um jogo de terror educativo, tá? Mas ele é de terror, ele tem uma pegada meio terror. Não é assim terror de cagar de medo, mas é um terrorzinho, né? E ele é pra maior de 18. E ele é um jogo, cara, que a gente trabalhou a ideia dele dentro de uma mina de carvão, tá? Uma das fases. E lá tem um bicho que habita essa mina. E a mina lá, gente, ela já cria um ambiente muito propício pra isso. O que a gente fez? A gente deixou nas primeiras fases ambientes bem abertos. Tinha pouca iluminação, mas a gente deixou bem aberto.
Conforme vai avançando pra dentro da mina, gente, que daí tem o bicho lá, o monstro, a gente começou a deixar os ambientes mais apertados. E até o teto, inclusive, porque o teto de uma mina já é apertado, já é bem baixo. Por que isso? Pra passar aquela sensação de que você tá num ambiente que te deixando meio claustrofóbico até, porque pra te dar mais terror. Esse é o objetivo do negócio. Depois tem um ponto lá que a gente deixou o cara só com a lâmpada, só com uma lanterna de iluminação. Pra fazer o quê? De novo, passar essa sensação de tensão, de terror, de trabalhar isso. Então isso é muito legal. Cores também, né, gente? Então as cores vão ditar muito essa questão também, né? Então, eu acho interessante o The Last of Us, né? Porque, por exemplo, você tem a parte de cores bem escuras, né? Indicando a questão do terror que está sendo vivido naquele mundo. Mas, em contraponto, você tem partes bem verdes, bem vivas, que mostra também um pouco da esperança dos jogadores, vamos dizer assim, de vencer aqueles desafios de que não, tem vida ainda, existe vida ainda. Que tá lutando para enfrentar esses monstros, né? Vamos dizer assim. Entende? Então é legal isso, como foi trabalhado a estética, né? Câmera também, gente, bem interessante também, como recurso de estética para criar emoção. Porque eu posso, por exemplo, jogar um momento, o jogador, num plano bem amplo, assim, ó. Bem amplo, tá aqui o jogador, ele tá num plano bem amplo, que indica o quê? Que ele tá bem folgado, ó, ele tá livre aqui, ó, ele tá se sentindo bem, à vontade. Mas eu posso pegar esse mesmo jogador e jogar ele num plano bem fechado, assim, ó. Por exemplo, aqui tá o jogador, ó, ele num plano bem apertado, bem fechado, indicando o quê? Que ele tá meio se sentindo emocionalmente claustrofóbico, ele tá se sentindo esmagado, ele tá se sentindo agoniado. Então isso é uma forma de a gente poder trabalhar câmeras também para indicar isso. E uma muito clássica aqui, até jogo de terror usa, que é o quê? É o tal do POV, né? É o tal do Point of View, do ponto de vista. Jogar pro ponto de vista do jogador, jogar pra primeira pessoa, né? Isso aqui é fundamental, porque dá aquela imersão que, cara, te dá mais cagaço, te deixa mais tenso, porque tu tá vendo com os olhos do personagem jogável, né? Então, isso joga numa realidade virtual, então, é fantástico, né? Então, quer dizer, isso também são técnicas também que a gente trabalha em termos de câmera, né? De brincar com isso também, com isso, né? A iluminação também, né, gente? A iluminação indica muito isso, né? O áudio, gente, o áudio... Não, tem jogos que não deixa você sem áudio por um bom tempo. E aí você fica numa tensão danada, né? O que vai acontecer? E daqui a pouco, pam, né? E daí você tem alguma coisa acontecendo e você... Meu Deus, o que aconteceu? Entende? O áudio vai ajudar a criar também as emoções que tu quer... gerar urgência, tudo que você precisar em termos de emoção. E obviamente, gente, que dependendo do jogo vai ter variações, às vezes até usando o mesmo princípio. Por exemplo, pega por exemplo um Limbo, né? O Limbo usa cores escuras, né? Monocromática, bem... Só que ali passa uma questão mais de tédio, passa uma questão de... até melancólica, vamos dizer assim, né? Mais melancólica. Pelo menos é o que eu senti assim, né? Agora tu pega um Batman da vida, já é o quê? Trevas, criminalidade... né? Passa mais essa levada. Então quer dizer, às vezes a mesma cor pode passar vários outros tipos de intenções, tá? Às vezes azul, por exemplo, pode ser calmaria, você representa no teu level design, mas às vezes o azul pode ser uma esperança, pode ser uma cor do bem, né? Também, né? Não necessariamente é sempre a mesma coisa, tá? Tem que cuidar um pouquinho disso. Aqui eu vou dar alguns exemplos pra vocês, gente, de como você pode construir um pouco de level design de forma que você construa uma experiência legal. Então, por exemplo, vamos supor que tu tem aqui uma cena, né? Que você vai construir, ó, e daí tem um canal bem apertado aqui, que tu fez pro jogador entrar, né? Num jogo 2D, tá? Vamos pensar aqui. E é aqui, ó, opa, era pra pegar a bolinha. Aí tu basicamente faz o seguinte. Tu constrói uma cúpula assim, ó. Né? Que vamos botar um altar, assim... E aí tu bota aqui uma espadinha. Eu fazendo espadinha no Paint vai ser uma maravilha, mas só pra vocês entenderem, tá? Então aqui tem uma espadinha. Aqui vai ser a nossa... Opa, pera aí. Então daí tem uma espadinha especial ali. Daí olha só o que tu faz, né? Tu tem aqui, basicamente, tu fez o jogador explorar todo o ambiente do level design, né? Ele passou por passagens bem apertadas, desbravou aqui, fez tudo que tinha que fazer. E quando ele chega aqui, ele chega numa cúpula especial. E vê uma espada bem no centro, num ambiente bem aberto. Tem uma iluminação, inclusive, aqui dando um foco pra espada, inclusive, ó. Uma iluminação aqui destacando bem a espada, né? Cores bem vivas aqui pra indicar que, nossa, você encontrou algo muito especial. E aí você, novamente, cria uma narrativa que você ajuda a contar. Ainda poderia botar aqui uma estátua de um herói que é importante pra história aqui, né? Pra mostrar pro jogador que, nossa, eu cheguei nesse ponto e tal, né? Tipo, o Metroid faz isso legal, né? Pode ver que sempre tem
aquela estátua e daí você pega um power-up, alguma coisa pra habilitar pra uma outra área, né? Então é bem interessante. Isso aqui é uma forma, gente, de você tá contando a história também, né? Você inclusive pode fazer até o seguinte, inclusive, tu pode jogar aqui a câmera bem aqui, ó, fechada aqui, e aí quando o jogador chega aqui nesse ponto, ó, tu abre a câmera pra mostrar o todo pra ele. Daí tu diz, uau, que legal, cara. Porque ele saiu de um momento bem agoniante aqui e aí mostrou uma esperança, uma recompensa pro jogador, tá vendo? Você constrói o level design com a narrativa. Então isso fica bem legal. Um exemplo também bem clássico é também a questão de mostrar sempre uma subida, né, do nosso herói, né? Ele vai subindo até chegar a um ponto e daí ele desperta. Ele basicamente vê um lugar ao sol, que vê um ambiente bem aberto. Isso aí, vários jogos utilizam esse tipo de estratégia, tá? Sobe, cada degrau, vai vencendo cada desafio, chegando aqui a um topo, né? E aí visualiza uma grande paisagem bonita e tudo mais, tá? Essa é uma forma bem simples também, tá? Outra também pode ser com planta de ambiente também, pode criar um ambiente bem sisudo, assim, de escritório, né? Pra montar um ambiente bem clássico, né? Pra passar exatamente uma coisa meio opaca, meio chata, meio tradicional, né? Assim também. Pra dizer que aquilo tá muito sisudo também. E aí você também trabalha emoções, trabalha ambientes, trabalha cores mais neutras. Você pode brincar com isso também, tá? É uma outra forma de mapear o level design também, caso você queira. Outra, né, pra provocar emoções e contar a história. Esse que é o nosso objetivo. Também, pessoal, outro exemplo que eu quero citar pra vocês que lembrem de jogo, do Mega Man, tá? Eu acho que é o Mega Man 4, eu nunca sei qual que é, eu sempre confundo. Mas basicamente tem um Mega Man que você cai num buraco sem fundo, assim. Tem vários, né? Mas tem um especificamente que tu cai num buraco sem fundo, assim. Cara, ele é enorme esse buraco, tá? É o último chefão do Mega Man. Eu acho que é o Mega Man 4, tá? Aí tu cai, não para de cair mais, assim. Tu cai. E tudo em silêncio, tá? Não tem barulho nenhum, não tem áudio nenhum. Tu fica assim, meu Deus, o que tá acontecendo? Tal. Aí daqui a pouco tu chega lá no fundo, né? Aí tu chega lá no fundo aqui, ó. Né? E aí tu só ouve um barulho de umas estalactites, de uma coisinha assim, tipo umas gotas, umas coisas assim que fica caindo. E tu tem que desviar delas pra não levar dano também. E tu fica meio tenso, sabe? Porque é um ambiente meio apertado, meio assim embaixo da terra. E tu fica, meu Deus, o que eu vou fazer aqui? Meu Deus, o que vem agora, né? Até que chega no momento, que daí tu abre a portinha clássica do Mega Man e aí tu vê o que? O Dr. Willy ali pronto pra te enfrentar. Isso é legal porque tu não tem som nenhum, só tem o som realmente do ambiente. É um ambiente bem lúgubre, vamos dizer assim, com cores bem marrom, uma cor assim bem... não é muito viva, né? E tu só tem o som dessas gotas caindo, cara. E tu fica, meu Deus, que tensão. Quando vai chegando, tu vai, que Deus, o que me espera, né? E aí novamente você vê o Dr. Lee novamente ainda, que ele tá ainda disponível pra te ferrar, vamos dizer assim. Então isso é bem legal, o Mega Man trabalha muito essa questão. Comece, gente, como exercício, a observar os ambientes dos jogos. Você vai ver que muitos deles têm essa intenção de contar a história, de ajudar a contar mais a história, de te criar emoções. Pensa no que tu tá sentindo naquele momento. Daí você vai começar a perceber que existem intenções nas cores, em todos esses elementos que eu falei aqui em termos de estética, tá? Todos eles vão estar lá presentes para construir essa base, tá? Todos eles vão estar lá para fazer essa construção. Isso é muito interessante e é uma forma de a gente contar mais a história pelo level design, sem precisar de uma fala, sem precisar de um diálogo, sem precisar de elementos de texto mesmo, sabe? A gente pode usar só a questão visual para contribuir na contação da história. Isso é muito interessante. Espero que tenha te ajudado a gente entender um pouquinho mais como é que você pode criar ambientações para contar essa história. Cara, os jogos... Eu falei o Resident Evil é um jogo perfeito para você observar isso. Tem um jogo que eu acho perfeito nisso, que é esse aqui, ó. Tesla, eu já citei várias vezes no Fábrica. O Tesla Grade faz muito bem isso aqui, tá? Você pode pegar, vai ser um jogo que... Cara, ele é perfeito nisso aqui, cara. Ele funciona, ele vai fazer bem direitinho esse papel. Outro jogo, gente, bem legal também é o Valiant Hearts também. Faz muito bem esse trabalho também, é excelente. E aí tem aquele clássico que todo mundo cita, que é, ai meu Deus, né, é o que todo mundo cita, né, que é o tal do Journey, né. O Journey faz isso muito bem, muito definidinho, muito bonitinho, tá? Pode olhar também o Journey, também é um exemplo bem importante para essa questão de narrativa bem ambiental, né, bem ambiental, tá bom? Espero que você tenha curtido, gente, agradeço, joinha, se inscreve no canal, deixa comentários, sempre muito legal, traz exemplos também de outras coisas que você já viu em jogos também, que é bem legal pra gente agregar na conversa e conversar mais e trazer mais ideias, tá bom? Tchau pra vocês e até o nosso próximo vídeo do canal do Fábrica de Jogos. Valeu, abraço!